Boa noite a todos, vereadores. Boa noite ao diretor da secretaria, ao secretário Bruno. Boa noite à Érica, que está aqui acompanhando. E boa noite também a todos que estão assistindo mais uma sessão. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 15ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura, em 15 de junho de 2026. Solicito ao vereador primeiro e secretário que proceda à chamada regimental. Adilson Severino de Souza. Presente. Daniel Feliciano. Presente. Danilo Lima Cepolini. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Edson do Nascimento. Presente. Elizabeth Bione. Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro. Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes. Presente. Lixa Silva Ferfoga Maguim. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias do expediente. Convite solene, danças, brincadeiras, sorteios, leilões e muita festa na EMEB Dr. Cândido Lobo, no dia 1º/7/2026. Manhã, das 8 às 11h30, tarde, das 14 às 17h30. Sua ilustre presença é de vital importância para brilhantar nosso cordel encantado. Cândido Lobo, no cordel encantado. Através do ofício 126 de 2026, recebemos do Executivo Municipal resposta ao requerimento 017/2026. Temos um convite para o Senab 2026, segundo Seminário Nacional da Beterraba. A comissão organizadora do Senab 26, segundo o Seminário Nacional da Beterraba, tem a honra de convidar Vossa Excelência e demais vereadores para a solenidade de abertura e atividade deste, que é o principal encontro técnico-científico de negócios da cultura da beterraba no Brasil. O evento acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de julho, em São José do Rio Pardo, reunindo produtores, pesquisadores, empresas e lideranças do setor para debater inovações, tecnologias e fortalecimento da cadeia produtiva. Data de 2 a 4 de julho, às 9 horas, no Ginásio de Esportes Tartarugão, São José do Rio Pardo. Claudinei Minucci, presidente do Sindicato Rural de São José do Rio Pardo e da comissão organizadora. Decisão da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Pelo voto dos relatores, conselheiros Wagner de Campos Rosário, Dimas Ramalho, presidente, Marco Aurélio Bertaioli, a Igreja e a Câmara, nos termos do artigo 33, inciso 1, combinado com o artigo 34 da Lei Complementar número 709 de 93, decidiu pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Caconde, concernentes ao exercício 2024, dando quitação ao responsável, o senhor Danilo Lima Cipollini, presidente da Câmara Municipal à época, sem prejuízo das recomendações à origem, consignadas no voto do relator e inserido nos autos. SDJ 1, em 12 de junho de 2026, Germano Fraga Lima, secretário-diretor-geral. Edital de audiência pública. Davi Antônio Teixeira Júnior, vereador-presidente da Câmara Municipal de Caconde, no uso das atribuições legais, em atendimento aos termos do inciso 1 do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, faz saber aos que a presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, que a Câmara Municipal de Caconde fará realizar, no dia 24 de junho de 2026, em seu plenário, situado na Rua Duque de Caxias, 123, a partir das 18 horas, audiência pública para apresentação e discussão do projeto de lei 016, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2027. A discussão e votação do referido projeto se dará na sessão ordinária a ser realizada nesta Câmara no próximo dia 29 de junho de 2026, a partir das 19 horas. A audiência e a sessão também poderão ser acompanhadas ao vivo através do Facebook da Câmara Municipal de Caconde e pelo site www.caconde.sp.leg.br. Caconde, 9 de junho de 2026, Davi Antônio Teixeira Júnior, presidente. O presente edital foi publicado no Diário Oficial do Município.
ano 8, edição número 1405, página 4. Indicação 151 de 2026, de autoria do vereador Edson do Nascimento, indicando ao senhor prefeito, determina aos setores competentes a elaboração de projeto e a posterior execução de galeria de águas pluviais na rua Arivaldo Brassi, no bairro dos Cristais, com adequação, captação, condução e destinação das águas de chuva. Indicação número 152 de 2026, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito que determine a realização e manutenção da recuperação do asfalto da vicinal Prefeito Aristodemo Ielo, que liga o município de Caconde ao distrito de Barrânia. Indicação 153, de autoria do vereador Daniel Feliciano, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências para a instalação de lixeiras na Praça da Matriz, no distrito de Barrânia. Indicação 154, de autoria do vereador Francisco de Assis Xavier Monteiro, indicando ao chefe do Executivo que providencie a construção de calçada de uma outra rotatória em toda a extensão da rua Marco Aurélio de Oliveira Fagote, no Distrito Industrial Sebastião Matias Tomé, e melhoria na iluminação pública no trecho em pauta. Indicação 155, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências urgentes para a reforma da ponte localizada no bairro Rosseto, em frente à propriedade conhecida como Latino. Indicação 156 de 2026, de autoria da vereadora Elizabeth Biondi, indicando ao senhor prefeito que sejam adotadas providências urgentes para a realização de roçagem e limpeza da vegetação às margens da estrada do bairro Rosseto. Requerimento 020, de autoria do vereador Francisco de Assis Xavier Monteiro, requerendo ao Poder Executivo informações sobre a substituição de luminárias queimadas na Praça Senhorinha Fontes, no bairro Vereador José Fornari. Encaminho o referido requerimento para a Comissão de Justiça e Redação. Recebemos com parecer favorável das comissões competentes as seguintes proposituras. Requerimento 019, de autoria do vereador Edson do Nascimento, requerendo ao Poder Executivo informações sobre serviços de manutenção e reforma das escolas municipais. Recebemos o projeto de lei 17/2026 do Executivo, com parecer favorável das comissões de Justiça e de Finanças, projeto que institui o Fundo Municipal de Honorários Advocatícios, FMHA, honorários sucumbenciais percebidos por advogados públicos municipais. Também com parecer favorável das comissões competentes, projeto de lei 018 do Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 230.870,80. Projeto de lei 019, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 50.000 do orçamento municipal. Projeto de lei 020, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 100.000 do orçamento municipal. Projeto de lei 021, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 100.000 do orçamento municipal. Projeto de lei 022, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 14.000 do orçamento municipal. Projeto de lei 023, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 150.000 do orçamento municipal. E projeto de lei 024, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 650.000 do orçamento municipal e da outras providências. Terminado o expediente. Não havendo oradores previamente inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Justiça e Redação vamos se reunir logo após o término dessa sessão. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Finanças vai reunir em conjunto com a Comissão de Justiça após essa sessão. Então, ficam já designadas as duas comissões em conjunto após o término desta sessão. Passamos agora à tribuna livre. Não havendo inscritos, solicito ao vereador primeiro e secretário que proceda a chamada para verificação de quórum. Adilson Severino de Souza, Presente. Daniel Feliciano, Presente. Danilo Lima Cepolini, Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior, Presente. Edson do Nascimento, presente. Elizabeth Biondi, Presente. Francisco de Assis Xavier Monteiro, Presente. Paulo Sérgio Cotrim Guedes, Presente. Richa Silva Ferfoga Maguim.
Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores presentes, teremos em única discussão e votação o projeto de lei do Executivo 017/2026, que dispõe sobre a instituição do Fundo Municipal de Honorários Advocatícios, FMHA, determina normas de registro contábil de arrecadação e despesas sob classificação específica com ementária de rúbricas e dá outras providências. A esse projeto, as comissões de Justiça e de Finanças, em conjunto, apresentaram um substitutivo. Em discussão, a matéria que foi lida sobre o substitutivo apresentado pelas comissões. Eu acho que é o que falava mais sobre a lei, revogando a lei anterior, que no projeto original do prefeito não puseram, revogando essa lei. E essa lei tem que ser revogada, senão se refere a isso. Então, em discussão, o substitutivo apresentado pelas comissões. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora, em discussão, o projeto com o substitutivo apresentado e aprovado. Em discussão, o projeto completo. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, o projeto de lei 018/2026 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 230.870,80 do orçamento municipal e da outras providências. O presente projeto tem por finalidade suplementar dotações orçamentárias decorrentes de transferências de recursos vinculados à assistência social, pois esses recursos vinculados à proteção social especial deverão ser aplicados exclusivamente na manutenção, fortalecimento e continuidade com as normativas do Sistema Único de Assistência Social, SUAS e legislação correlata. Informamos que os recursos estaduais oriundos do Fundo Estadual de Assistência Social, FEAS, serão repassados de forma parcelada conforme cronograma financeiro e distribuição previsto nos respectivos planos de trabalho aprovados pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, SEDES. Informamos também que, até o presente momento, chegaram aos cofres do município o valor de R$ 95.862,81 e, conforme repasses, atingiremos o montante acima referenciado. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, o projeto de lei 019/2026 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 50.000. O presente projeto tem por finalidade suplementar dotações orçamentárias decorrentes de transferências de recursos vinculados à assistência social, pois esses recursos vinculados referem-se à emenda individual parlamentar número 2026-2802-0006, no valor de R$ 50.000, que serão destinados ao custeio da entidade. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em única discussão e votação, o projeto de lei 020 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 100.000 do orçamento municipal e dá outras providências.
O presente projeto tem por finalidade suplementar dotações orçamentárias decorrentes de transferências de recursos vinculados à assistência social. Esses recursos vinculados referem-se à emenda parlamentar número 2026, 44290004, no valor de R$ 100 mil, que serão destinados para contribuir para a manutenção e fortalecimento das ações socioeducativas desenvolvidas pela Guarda Mirim, assegurando melhores condições para atendimento dos usuários e a continuidade dos serviços prestados à comunidade. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos também, única discussão e votação, projeto de lei 021 do Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 100 mil do orçamento municipal e da outras providências. O presente projeto tem por finalidade suplementar dotações orçamentárias decorrentes de transferências de recursos vinculados à assistência social. Esses recursos vinculados referem-se à emenda parlamentar individual número 2026, 3135-0004, no valor de R$ 100 mil, que serão destinados ao Lar Menino Jesus, para custeio. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda, em única discussão e votação, projeto de lei 022 do Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 14 mil do orçamento municipal e da outras providências. O presente projeto tem por finalidade alterar a dotação orçamentária enviada anterior a esta Casa de Leis, pois houve um equívoco na classificação orçamentária, visto que o plano de trabalho da entidade visa a compra de material permanente e não de custeio, como solicitado no projeto anterior. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda, em única discussão e votação, projeto de lei 023 do Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 150 mil do orçamento municipal e da outras providências. O presente projeto tem por finalidade, de acordo com o projeto de lei 017, que foi aprovado nessa sessão, que dispõe sobre a instituição de honorários advocatícios, onde ocorriam através de despesa extra-orçamentária, e com a mudança, a classificação passa a ser orçamentária, contabilizado na 3.19016. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Teremos ainda discussão e votação, projeto de lei 024 do Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R$ 650 mil do orçamento municipal e da outras providências. O presente projeto tem por finalidade alterar a fonte de recursos, onde por equívoco classificou-se como merenda escolar do município e o correto é tesouro do município. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Finalizando, teremos em única discussão e votação o requerimento 019 de 2026, de autoria do vereador Edson do Nascimento, requerendo ao Poder Executivo informações sobre serviços de manutenção e reforma das escolas municipais. Em discussão, a matéria que foi lida. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Solicito ao diretor da Secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Conceda a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Primeiramente, boa noite a todos, senhor presidente, à mesa diretora, aos nobres colegas, ao público aqui presente e a todos que nos acompanham em casa. Bom, vou começar falando aqui
Eu faço parte do Conselho Fiscal do CONDERG, juntamente com o Edinho, que é o meu suplente, e eu tive na última reunião, no dia 3/6, em Divinolândia, e uma das pautas lá, na qual foi discutida, é a questão da abstenção, né, de faltas de pessoas que, mesmo na véspera, né, das consultas, quando confirma, chega no dia, acaba não indo, né. Eu vou falar alguns números aqui, que são da cidade de Caconde, né. Consultas de oftalmologia, 13% de falta. Consultas de otorrino, 29%. Consultas e cirurgias no geral, 25%. Consultas de reabilitação física, 50% de falta. Ou seja, se tiver 30 pacientes lá, 15 faltam. Exames de endoscopia, 40%. Então, são números muito expressivos. Esse problema ele é recorrente na maioria das cidades aqui. E o pessoal falou que o que acontece, né? Acaba que sendo um desperdício de recursos públicos, né? Porque enquanto muitos pacientes esperam na fila, um número muito expressivo de consultas e exames deixam de ser realizados devido ao não comparecimento. Porque se o médico está lá, tem 20 consultas pré-agendadas e vai 12 pacientes, quer dizer que ele recebeu pelas 20. E essas outras 8, né, se avisado com antecedência, as pessoas que às vezes não podem ir no dia, na data marcada do exame ou da consulta, elas avisarem, eles colocam outras pessoas no lugar, e assim as filas vão acabar indo mais rápido, né, não fica com esse problema de fila grande, que tem alguns exames, algumas especialidades, que já estão sendo agendadas para 2027. Né, e mesmo assim, às vezes a pessoa que tem a chance de ir agora, né, de estar próximo agora, às vezes confirma a presença, confirma, né, que vai 1, 2 dias antes e chega num dia e não aparece, né? E acaba que outras pessoas que estão esperando há muito tempo não têm a oportunidade de ir. Então, eles pediram para repassar, né, quais os representantes lá dos municípios estarem dando, né, essa fala, porque eu acho que é importante, né, as pessoas, né, se organizarem um pouquinho melhor, né? Gostaria também de falar aqui do recurso do deputado federal Baleia Rossi, né, com o Caruso, né, que eu, o nobre colega Edinho, o nobre colega Paulo Devizinho conseguiu através do deputado federal Baleia Rossi. É um recurso de R$300 mil que chegou agora, né, para custeio, né, e que vai ser muito bem utilizado pelo Departamento de Saúde, nesse momento tão oportuno, né, que é sempre muito bem-vindo, principalmente quando ele vem destinado para a saúde. Eu gostaria também de falar de forma breve aqui da aprovação das minhas contas, né, no exercício de 2024. Né. Gostaria de agradecer a todos os servidores aqui, ao Bruno, ao João Paulo, o diretor, ao Vanderlei, né, à doutora Maiara, o Flávio, o contador. Né. Gostaria também de agradecer a Marta, do Executivo, também, que participou, contribuiu bastante, né, na defesa das contas. E se eu esqueci alguém aqui, eu peço perdão, né, às vezes a gente acaba citando o nome e acaba esquecendo alguém. Mas muito obrigado a todos aí, e estou muito feliz hoje com a aprovação das contas e com esse recurso aí de R$300 mil do deputado. É só isso. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite. Boa noite ao público presente. Boa noite aos funcionários dessa casa. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje tem 3 notícias boas. É a sequência, né, do trâmite, aquela emenda de 100 mil para a casa de acolhimento, que é do Paulo Alexandre Barbosa. O Fundo Nacional da Assistência Social já aprovou. Então, já está no sistema, aguardando liberação. E o mesmo ocorreu com aqueles 200 mil, também da emenda do deputado federal Arnaldo Jardim, que é 200 mil para assistência, ali para o CRAS. Também já está no Sistema Nacional da Assistência Social, aguardando liberação. E, por último, a emenda de 100 mil, que vem de comissões, através do deputado estadual Gilmaci Santos, que é para a saúde municipal. Já está nos cofres públicos.
Então, essas 3 emendas já estão em andamento, é só as 2 nacionais aguardando liberação, a estadual já está no cofre público, para fazer o trabalho do plano que foi apresentado. Muito obrigado. Senhor presidente, permita-me a palavra. Palavra concedida. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres noite. colegas vereadores. Muito boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. Inicialmente, gostaria de parabenizar mais uma vez os nobres colegas, todos os colegas vereadores que sempre têm trabalhado para que recursos da esfera federal, recursos da esfera estadual, cheguem ao município. Isso é da mais alta importância, uma Câmara que realmente trabalha. E aproveito o ensejo para enaltecer o trabalho do deputado Gilmaci Santos, pela liberação do recurso de R$100 mil, conforme anunciou o nobre vereador Totti, destinados à saúde. Muito grato ao deputado e também é importante, né, a gente reconhecer que o Paulo Alexandre Barbosa e o Arnaldo Jardim também preocupados com as carências dos pequenos municípios, também fizeram a sua parte e Caconde será beneficiada com isso, conforme as informações do vereador Totti também. E para finalizar, senhor presidente, eu acabei reformulando uma indicação a 154, porquanto o Distrito Industrial de Caconde é de magna importância, como todos sabemos, porque ele é um gerador importante, né, de empregos, impulsionador do desenvolvimento, da promoção e diversificação econômica. E muitas têm sido realmente as melhorias que lá têm sido feitas, né, a pedido de muitos dos vereadores aqui desta casa, na atual legislatura. Entretanto, há outras coisas importantes também que precisam ser feitas, como, por exemplo, a construção de uma calçada, como ressalto aqui nesta indicação, desde a rotatória da Avenida Henrique Agostineto até a segunda rotatória, em toda a extensão da Rua Marco Aurélio de Oliveira Fagotti. É expressiva a quantidade de moradias no entorno e crescente o fluxo de veículos naquela região, obrigando pedestres a utilizarem-se do leito carroçável, inclusive para caminhadas noturnas. Então, é necessário que o prefeito, homem de sensibilidade pública, entenda essa necessidade e providencie a calçada, como a gente sugeriu, né, e a iluminação em toda a extensão, porque há realmente alguns pontos ali bastante escuros, e então isso coloca em risco a segurança dos moradores, dos empresários, das pessoas que por ali transitam. E, por fim, agradecer a todos e agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez nesta sessão de Câmara. Muito obrigado, senhor presidente. É somente isto. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Muito boa noite a todos, ao presidente, meus colegas vereadores, a quem está aqui presente, assistindo à sessão, também quem está assistindo pelo Facebook. Queria aproveitar a fala, né, do meu colega Frank, que a gente coincide algumas indicações. No ano passado, ele lembrou da Gustavo Cassiolato, aquela rua que desce o barracão, conhecido como Barracão do Padre. O ano passado ele fez, pedindo calçada, né, que realmente ali o fluxo cada vez mais intenso. Esse ano eu fiz, então, mais uma força. E nós dois esperando, aguardando, ansiosos por essa rua Gustavo Cassiolato. E agora, como você citou, o Distrito Industrial também ali é um trecho que me preocupa bastante, exatamente pelo mesmo motivo, né? Está aumentando muito o fluxo, né, de pessoas, de veículos, e ali não tem a calçada,
também está escuro, a rotatória ali também, principalmente à noite, está um lugar ermo, né? A gente sabe que pode facilitar, principalmente dentro ali do Distrito Industrial, vários delitos. Então, faço força aí com o meu colega Frank, nesses 2 pontos aí da nossa cidade, que é de extrema importância, né? E para a gente dar mais segurança, né, para as pessoas que estão frequentando ali, passando por ali. Até pelos motoristas também, às vezes pode acabar causando acidente por conta dessa deficiência, né, da calçada, de iluminação, ou seja, então estamos, né, ansiosos aí, esses 2 trechos, eu lembro que a gente está compartilhando a mesma expectativa. Então, parabenizo, né, você, Frank, parabenizo e agradeço, né, por essa sensibilidade também de estar atento. Não só o Frank, né, todos os meus colegas aqui, também repito o que ele falou, que estão todos empenhados, né, buscando recursos, buscando melhorias para a nossa cidade. Realmente, a gente está no mesmo intuito aí. Falando em indicação, eu fiz 2 hoje para o bairro Rosseto, né, falando com alguns moradores, eu soube que a ponte lá está terrível, né, já há algum tempo está precisando de reforma aquela ponte, entre outras, né. Nós, alguns colegas aqui, a gente esteve na Defesa Civil pedindo pontes, pedindo a duela, enfim, a gente está sabendo dessas pontes da zona rural que está precisando. E essa do bairro Rosseto, realmente ali está terrível. Eu soube que teve um acidente, né, agora recentemente virou um carro ali, se não me engano foi um idoso que sofreu esse acidente. Teve também um ciclista, turista, que estava aqui em Caconde passeando, né, fazendo o percurso, aí, praticando esse esporte do ciclismo, acabou também se acidentando. Ele já deixou claro que ele não volta para Caconde, ficou até chateado por esse acidente que acontece, mas, por isso, reforço esse pedido, né, dessa, como eu falei, da ponte do bairro Rosseto, que fica ali nas proximidades do Latino, e de toda a extensão da estrada do bairro Rosseto, que realmente o mato está alto, acaba atrapalhando a visibilidade e acaba, né, favorecendo esse tipo de acidente. A gente não quer que aconteça. A gente sabe que é pouco maquinário, né, tem muito trabalho a ser feito na zona rural. Inclusive, hoje eu conversei com o Cristiano, ele me falou que amanhã vão estar no bairro Guerrinha, né, Guerrinha, que já me cobraram também, já fiz indicação, mas amanhã vai ser atendida, eu acredito que dê certo. Uma outra questão que eu queria falar também rapidinho é sobre a questão da causa animal. Todo mundo sabe, né, que eu estou aqui representando a causa animal. E nessa semana que passou, eu acabei recebendo algumas críticas, né, que eu fico muito chateada. Eu vou falar aqui que eu não escondo nada, eu sou muito transparente, minha vida é transparente, e eu estou na política para servir a população, né? E quando a gente fala de causa animal, a gente não está falando só que eu estou preocupada com o sofrimento dos animais, que realmente é do ser humano, a gente se doer pela dor do próximo. E não é segredo para ninguém que eu represento esse sofrimento dos animais. Mas o sofrimento dos animais está ligado com o nosso bem-estar, com a saúde humana, com o trânsito da nossa cidade, ou seja, são várias questões. A gente não tem como ter uma cidade boa para nós, né, cacondenses, para o turismo, uma cidade com a saúde em dia, se a gente não cuidar dos nossos animais. Então, eu queria deixar em evidência aqui que eu não tenho apoio de quem eu deveria ter, que são as pessoas que estão na causa, estão lutando pelos animais, que eu agradeço, né? Eu vivo isso constante, mas eu sou constantemente cobrada, só que eu estou aqui desde antes de estar, né, quando eu me tornei candidata, eu deixei claro que eu precisaria de apoio, não só para ganhar uma eleição, estar aqui, né, como para trabalhar. Eu preciso de sugestões, eu preciso de apoio para fazer, estou aberta a sugestões, mas eu não tenho isso, né? As pessoas da causa animal estão convidadas a participar aqui, né, das sessões, a me cobrarem diretamente as situações. Agora, é complicado, né? Eu fui acusada até de ter feito, enganar, tipo, usar a causa animal para entrar na política. Isso não é verdade, né? Eu estou há anos na causa animal, estou aqui para resolver, para tentar fazer força para a gente conseguir, lembrando que eu preciso falar isso, tá, presidente? Me desculpe eu me alongar. Mas o legislativo ele não tem o poder de executar. Executar é o executivo. O que for preciso fazer da parte legislativa, eu tenho feito e vou buscar fazer mais, né? Eu estou aqui pelo meu primeiro mandato, estou aprendendo, mas estou buscando com muita vontade. Eu jamais vou esquecer da causa animal, como também não vou abandonar a minha obrigação de cuidar da cidade, né, e representar os munícipes. Então, eu estou tentando dosar, né? Estou tentando fazer o meu melhor. Agora, ser acusada de ter usado a causa animal para entrar na política, isso eu acho uma injustiça muito grande. Até porque, vou tentar também ser breve,
eu não posso ficar, né, falando muito tempo aqui, a gente tem um tempo limitado, eu sempre me excedo, peço até desculpa para os colegas, mas antes de me candidatar, eu procurei, né, as minhas colegas de causa e falei exatamente isso, não tem que ser eu a representante, não precisa ser eu a candidata, pode ser qualquer uma, a gente tem várias protetoras, defensoras dos animais na cidade, defensores também, né, a gente tem o seu Benedito Tesolin, que é um senhor que cuida de mais de 50 cães, mais de 20 gatos na casa dele, então, assim, eu procurei as pessoas para ver quem que queria ser representante, lembrando que na última eleição, entraram 2 candidatas para representar a causa animal. Aí divide voto. Né? Não faz sentido, a causa já é fraca. Então, não tinha por que entrar 2, e dividiu realmente o voto. Então, antes de me candidatar, eu procurei as colegas de causa e perguntei, alguém quer entrar? Se ninguém for entrar, eu vou me candidatar. A gente precisa de representatividade, né, para buscar as políticas públicas para a causa animal. Ninguém quis. Nenhuma quis. Então, quem tiver qualquer coisa para me falar sobre isso, eu estou aberta, porque eu lido com verdade. Tudo que eu falo, eu provo. Inclusive, quem falar que eu fiz promessa, porque até isso eu ouvi, a Beth prometeu e não está cumprindo, qual foi a promessa que eu fiz, sendo que eu sou, apesar de não ser política, né, estou política, mas eu tenho consciência que eu não teria, eu sempre tive, que eu não tinha o poder de fazer, né, de concluir, de concretizar um canil, como falam que eu prometi, ou então um cuidado veterinário gratuito, né, eu não tinha. Isso é do executivo, mas eu ia buscar na legislação aqui, dentro dessa casa, com os meus colegas, com os deputados, recursos para a gente poder fazer, né, da maneira que fosse possível. Agora, prometer o que eu já sabia que não tinha como eu fazer, eu jamais faria isso. Então, eu não fiz promessa de campanha, mas eu fiz um compromisso e eu estou honrando, sentada aqui, buscando o que eu posso fazer, tanto que eu já fiz inúmeras, vocês, meus colegas que estão de prova, né, os funcionários da Câmara também. O ano passado e esse ano eu fiz várias indicações para a causa animal, não só para animais domésticos, como cães e gatos, para os animais de grande porte. Não sei se vocês perceberam, mas deu uma diminuída também de animais de grande porte soltos nas vias públicas, né, porque eu falei que eu, pessoalmente, vou fazer denúncia, né, vou fazer boletim de ocorrência e vou dar um jeito de abrigar, até que o poder público tenha um local para abrigar, que foi o que eu pedi. Então, eu já fiz pedido, indicação, requerimento, em relação aos animais, aos animais domésticos, aos animais de grande porte e aos animais silvestres também, porque eu lido com isso diariamente. Acabei de resgatar, né, de levar para atendimento veterinário um coati. Ou seja, essa é a minha vida diária, né, minha rotina. Então, ninguém aqui na cidade é mais interessada do que eu em conseguir concretizar os benefícios para os animais. Tá? Conforme eu falei, já vou terminar, agradeço até a paciência, presidente, agradeço muito. Mas, como eu disse, eu já fiz as indicações, fiz os requerimentos, ano passado e esse ano. Eu tenho que dar o tempo para o executivo poder se preparar para fazer. Até eu disse que, em qualquer situação que eu ver que não está tendo providência, eu vou procurar, sim, o Ministério Público. Porém, eu preciso dar o tempo para o executivo fazer. Tudo é burocrático. E eu estou vendo, dos setores que me atendem, eu estou tendo total auxílio. Tudo que eu procuro, eu estou tendo informação. Eu não vou falar que não. Como eu falei, gente, eu não tenho nada contra o prefeito. Tá? Eu sou contra, às vezes, alguma decisão, mas eu não estou contra o executivo. Muito pelo contrário, eu estou grata aos setores que me atendem e eu estou na esperança que a gente vai conseguir. Muita coisa já melhorou, né? Mas as pessoas fingem que não vê, só criticam aquilo que a gente não consegue. A gente ainda não tem atendimento gratuito para animais, a gente não tem um abrigo temporário ainda, mas as coisas estão caminhando, eu vou continuar trabalhando junto com os meus colegas e com o executivo. É isso. Muito obrigada. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores. Boa noite à nossa amiga Érica. Boa noite, pessoal que estão em casa. Quero começar, né, agradecendo o Cristiano, que a gente tem pedido bastante, né, a iluminação lá do Cristo Redentor. Sempre a gente fala, né, então hoje estava fazendo a manutenção lá, vendo, trocando as lâmpadas, vendo o que tem que ser feito lá na iluminação. Então, fico muito contente, né, não só eu, como todos os vereadores aqui. E quero agradecer também pela aquela ponte que foi feita lá na Guerrinha, bairro de Jabuticabal, Guerrinha ali,
uma ponte que fazia tempo também, que era para, né, ser arrumada, ela estava afundando, estava desbarrancando a beirada, e eles foram lá e fizeram um ótimo serviço. Agradecer o Cristiano, o Alemão, a prefeitura, agradecer a equipe deles, que é o Dinho, o Marcelo, o Maurinho e Augusto, que estava lá. Ficou muito bom, agradecer, que Deus abençoe eles, né, pelo trabalho, pelo serviço que foi feito lá. Agradecer também ao Cristiano, da máquina, né, a máquina Estira, acho que hoje já subiu lá para o bairro do Cascalho, lá em cima, lugar que a gente, né, de muita necessidade, mas a gente entende também, né, máquina quebrada esses dias, muitas coisas acontecendo, então demorou um pouco para ir para lá. E a gente, tendo paciência, né, tudo consegue. E foi lá, quero agradecer também o Cristiano, o Alemão, por estar atendendo lá. A máquina foi para lá, hoje vai atender esse pedido que há tempo a gente vinha pedindo. Eles estão sofrendo lá, que agora é época de pães de café, né, o trânsito lá fica mais... mais trânsito lá, então, de carga, de café, trator, então, a máquina está indo lá fazendo um atendimento. Também a respeito, né, do cemitério, que eu tinha feito aquela indicação, numa reunião aí, fiz questão de passar para o nosso prefeito, o Zé Afonso, e ele me disse, né, já quero agradecer ele desde já, que ele vai lá comigo, ver os problemas que tem lá, e achei muito bom dele ir pessoalmente lá comigo, para estar mostrando para ele as dificuldades que tem lá, né, cerca de arame, vaca entrando lá dentro. Então, era para ter ido essa semana, mas aí estava chovendo de manhã, não deu para a gente ir. Ele até me falou, vamos lá agora, quiser ir, mas estava começando a chover, então acredito que essa semana a gente está indo lá com ele. Já quero agradecer a atenção dele, poder ir lá comigo lá para me mostrar o que tem de fazer lá. E a respeito da saúde, que nem o Danilo falou, né, gente? É uma responsabilidade grande quando você marca um exame médico, marca... Por quê? Tem gente na fila, tem gente rezando, querendo fazer, né, uma operação, qualquer coisa que seja. Pessoas sofrendo e talvez, muitas vezes, não dá para ir por algum motivo certo, talvez aconteceu qualquer coisa. E muitas vezes é por falta de responsabilidade mesmo, né? Talvez, não vou não, já melhorei, não vou. Então, gente, vamos ter a mão na consciência, é saúde, né? Coisa mais ruim é você estar doente, com dor, pessoas esperando vagas, né? Então, vamos ter mais responsabilidade nisso aí. E agradecer também, né, imensamente, o nosso deputado federal, Baleia Rossi, nosso o assessor deles, né, o João Trebeschi, que atende a gente muito bem, dá muita atenção para a gente, né, sempre que a gente precisa, pede opinião, ele está lá para marcar, né, quando a gente vai pedir uma emenda, que vai viajar para pedir lá, ele sempre marcando, sempre dando atenção para a gente. Então, agradecer a todos, gente. E o mais, muito obrigado. Deus abençoe a todos. É isso aí. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Boa noite a todos, nobre colega aqui presente. Quero começar agradecendo nosso deputado federal, Baleia Rossi, por mais uma emenda de R$300 mil para a saúde. Espero que o nosso secretário, Julierme, faça um bom uso dessa verba que já está na conta. E também agradecer o Baleia por a máquina escavadeira, né, que já, acho que por poucos dias, já está chegando no nosso município, onde vai ser bem, tenho certeza, vai ser útil para nós. Já foi feito o pedido, eu acho que agora é o prazo da empresa entregar. Então, dizer que é um deputado que vem muito aí nos ajudando. E também quero, em cima da fala do Paulo, do Alemão, cobrar nosso secretário de saúde, e aí, que às vezes poderia fazer uma campanha sobre essas faltas. Entendeu? A gente fazer uma campanha, divulgar mais, e quem sabe a gente fazendo essa divulgação não pode vir a melhorar, porque sempre teve essas faltas, sempre aumentando. Então, a gente fazer um trabalho aí em conjunto
Prefeitura, Posto de Saúde, a Câmara Municipal, que eu tenho certeza que vai ser sucesso aí, melhorar muito. E também dizer aí o nosso deputado estadual, Jorge Caruso, já está na conta da Prefeitura, R$250 mil. Aonde a gente teve aí, procuramos aí o setor da Prefeitura, o Luciano, do Planejamento, e a gente viu aí várias coisas. E acabou encaixando mais na iluminação pública. Então, dizer que o dinheiro já está na conta, cabe a eles agora correr atrás, fazer a licitação, aonde vai ser reforçado aí vários locais da cidade, bairro, Avenida Brasil, que é ali perto do conjunto, onde o povo pede, que está muito escuro, da rodoviária nova até aquele outro trevo de Tapiratiba, e vai caber a eles ver aonde vai ser usado a iluminação, que não sei quanto que dá para comprar, mas que são 250 mil no caixa da Prefeitura, que está à disposição deles para usar nessa área aí, que é a iluminação pública. O mais é só agradecer mesmo. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Lembrando a vocês, no dia 24/6, às 18 horas, nós teremos a audiência pública sobre a LDO. No dia 2, 3 e 4, festa em São José do Rio Pardo, né, a festa da Beterraba, né, no ginásio de esportes. Recebemos aí o convite, então ficam aí para vocês, vereadores, 2, 3 e 4 de julho. E no dia 1º de julho, festa junina do Dr. Cândido Lobo. Então, fica aí também a todos vocês, vereadores aí. Quero aproveitar a oportunidade aqui também para parabenizar o vereador Danilo, que foi presidente desta casa aqui, que teve suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Então, isso é o zelo que a gente tem com o dinheiro público e pelo empenho também dos funcionários desta casa, que sempre se dedicam e nos orientam também sobre os gastos com o dinheiro público. Então, fica aí, Danilo, meus sinceros agradecimentos também por esta casa estar sempre com as contas prestadas e aprovadas. Então, isso é o zelo que nós temos com o dinheiro público. Quanto à falta de pessoal aí da saúde, como o vereador Danilo disse, isso já vem ocorrendo já há muito tempo. E eu tive também essa oportunidade. Em 2008, eu fazia parte do conselho do CONDERG. E lá um dos problemas levantados realmente era esse, era a falta, o não comparecimento das pessoas que procuram o centro de saúde, faz agendamento, os funcionários encaminham, enfim. Então, eu acho que falta aí mais um pouco de consciência dessas pessoas e pensar que tem outro esperando por essa vaga. Então, se não puder ir, então que avise aí com antecedência de pelo menos uma semana antes, né, não deixe para a última hora, para que a vaga seja estendida ao próximo que está ali ansioso, esperando, a família esperando, e é o que acontece, aí a gente vendo aí uma porcentagem muito grande pelo não comparecimento dessas pessoas, né? Então, a gente fala assim, críticas, a gente tem que estar preparado para as críticas e para os elogios, né? E eu sempre falo que os elogios, claro, enaltecem, mas as críticas engrandecem. E é através das críticas que a gente vai aprendendo a construir cada vez melhor. Mas há muitas pessoas que ainda criticam o centro de saúde, a nossa saúde aqui municipal. Eu acho que é falta de conhecimento também, porque se você for em outras cidades e ver o atendimento que a demora que né, não se compara com Caconde. Aqui, graças a Deus, nós estamos
de parabéns. Temos tudo aí. Agora, falta a consciência do cidadão, dos pacientes, e que compareçam realmente. Então, falta, eu acho que, como disse o vereador Edson aqui, o Departamento de Saúde fazer um trabalho mais sério com os pacientes, né, e, se puder, avisar com antecedência suficiente para que outros possam ser comunicados e encaixados no lugar desse aí, né. Infelizmente, são coisas aí que acontecem e, como eu disse, que as críticas é o que mais acontece. Aproveito falar em crítica e falar para a Beth também, vereadora, que sempre a gente sabe que está lutando aí, não só, como ela mesma disse, a causa animal, mas por tudo que ela vem fazendo por Caconde, né? Em todos os setores, sempre preocupada. Mas nós temos que estar preparados para as críticas, né? Isso eu sempre falo para vocês, que nós, que estamos aí em contato com a população, somos realmente cobrados. Então, as críticas, a gente tem que estar preparado para isso. Mas eles precisam ter mais consciência e saber que está sendo feito um trabalho, que ninguém está ficando omisso nisso ou naquilo. Então, é preciso que haja mais acompanhamento aqui nas sessões, que compareçam aqui. Está aqui a tribuna livre, à disposição de qualquer cidadão, pelas redes sociais, né? Então, não é só crítica, é preciso saber o que realmente acontece, como deve ser feito, e que a legislação não nos permite realizar certas coisas, né? Nós cobramos, sim, do executivo, nós cobramos dos assessores, enfim, nós fazemos o nosso papel. Então, críticas sempre vai haver, e tem que haver críticas, sim, mas desde que sejam críticas construtivas também, não com o intuito de querer denegrir a imagem de qualquer um de nós aqui. E falar em indicação também, eu falo para vocês que eu já, em outras legislaturas, eu já apresentei muitas indicações, muitas. E, para falar a verdade, quase que poucas foram atendidas. Então, na minha opinião, eu sempre falei isso, falta a prefeitura ter um departamento específico para acompanhar todas as indicações de todos os setores. Um funcionário e ter um planejamento, ter condições de fazer realmente, e atendendo aos poucos as indicações. Se nós apresentamos indicações, é porque a população pede, a população nos procura, e é onde que apresentamos as indicações ao Executivo. Mas, se não tiver um departamento exclusivo para atender as indicações e elaborar realmente os projetos, olha, tem várias indicações aqui pedindo para o bairro tal, melhorias nas estradas, ou melhorias na iluminação pública, ou melhorias na limpeza da cidade. Então, tem que ter um setor próprio para isso. Um funcionário se responsabilizando pela distribuição dessas indicações e um funcionário específico para cobrar dos assessores e fazer um plano de trabalho. Se não tiver um plano de trabalho para concretizar, para fazer essas indicações, eu falo para vocês que, para mim, eu não vejo assim um futuro assim de atendimento em todas as indicações que nós fazemos. Então, raramente eu faço indicações, já fiz algumas, mas indicações eu quase não faço mais, justamente por isso, porque eu vejo a dificuldade que a prefeitura tem, a falta de mão de obra e a falta de planejamento e a falta de elaboração de um plano de trabalho, que é o dia a dia de uma prefeitura que precisa ter. É o dia a dia, é o básico de uma prefeitura, de uma cidade, é uma administração voltada para o interesse de todos. Não adianta a gente ficar batendo na tecla de querer fazer isso, fazer aquilo, mas o dia a dia é preciso ter uma equipe de limpeza da cidade, uma equipe que é organizada, que se dedica na limpeza de córregos, porque fica apenas um encarregado responsável por tudo, que é o setor de obras.
Então, falta mais funcionários, mas é preciso dar a eles também condições de trabalho, é preciso dar maquinário, dar condições de trabalho, mas fazer um plano de trabalho. Se não tiver um plano de trabalho específico, não adianta a gente ficar fazendo tantas indicações aqui. Aliás, eu sempre falo e parabenizo todos vocês pela preocupação, mas a preocupação maior tem que partir do executivo, tem que partir de um determinado projeto, de uma elaboração do que tem que ser feito na cidade, é o dia a dia, o corriqueiro de uma cidade, são coisas simples de fazer e que atende a população. Pode ver as indicações que todos vocês fazem aqui, são indicações assim que, a meu ver, é o dia a dia de uma prefeitura, é o corriqueiro, é o dia a dia, é a iluminação, é a limpeza de um córrego, mas para isso teria que ter um funcionário fazendo esse trabalho na cidade, percorrendo os bairros, vendo o que precisa ser feito, o que não foi feito, se vai fazer uma limpeza no Ribeirão, e ter um cronograma de trabalho. Aí as coisas funcionam. Então, tem que ser assim. Eu falo isso e repito por várias legislaturas que eu passei, vários prefeitos que eu já trabalhamos juntos, assim, como vereador, e também dando essas dicas, essas indicações de como deve ser feito, eu acho que aí as coisas melhoram. Aí começa a ter um trabalho aí que a gente sabe que vai surtir realmente efeitos. E se a gente for andar pela cidade aí, a gente vai enjoar de fazer aí 200, 300 indicações de tantas coisas irregulares que tem. A gente vê a reclamação do pessoal nas ruas aqui, né? A gente vê várias árvores aí que foram retiradas já há anos. E a gente vê lá o quê? Toco da árvore no passeio, buraco no passeio, pessoas tropeçando, pessoas idosas passando dificuldade. E aí você vê assim, olha, você vê quantos funcionários estão passando ali, quantos assessores estão passando ali, então não tem um plano de trabalho. Era hora de alguém estar anotando ali, na rua Domingos Mazilho Sobrinho, na rua Duque de Caxias, está cheio dessas árvores aí, desses tocos aí, salientes aí, podendo até causar um acidente grave aí. Então, falta isso. Falta alguém, vamos dizer assim, um olheiro que percorra a cidade, que faça um levantamento. Talvez a gente não precisaria estar fazendo tantas indicações. A gente ia se preocupar com outras indicações, melhores ainda, e em busca de recursos, como a gente tem sempre solicitando aos deputados aí, e graças a Deus e graças a eles também, esses recursos estão surtindo efeitos, estão vindo esses recursos, né? Então, cabe à prefeitura, através de recurso próprio, que tem condições para isso, fazer essa manutenção. Mais uma vez, repito, é o dia a dia de uma prefeitura, é o corriqueiro de uma prefeitura, é como uma casa da gente, não adianta querer limpar só a sala e deixar a cozinha suja. Então, é isso que a gente tem que fazer, é começar a organizar, começar olhando com bons olhos para a cidade, ver realmente o que precisa ser feito. São as coisas simples que a população pede, a população almeja. Então, é preciso haver essa consciência aos diretores. Falo, não estou criticando, estou apenas dando essa dica que a gente sabe que é isso que realmente Caconde precisa. Não só Caconde, mas todas as cidades do interior, cidades de pequeno porte, com poucos recursos, mas é o dia a dia, tem que ser feito. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos.